Olá, tudo bem? Eu sou Raimunda Andressa e vou dar início ao meu seminário de evolução. Não tem como falar de evolução sem citar o nome de Lamarck e Darwin. Lamarck nasceu no ano de 1744 e faleceu no ano de 1829. Ele publicou um livro que se chamava Filosofia da Zoologia no ano de 1809. Lamarck não acreditava em extinção das espécies. Ele acreditava que as espécies sofriam mutações, por isso deixavam de existir. Também ele dizia que o ambiente induz a modificação das espécies, como por exemplo, se uma girafa usa muito o pescoço, esticando seu pescoço para comer em árvores altas, obviamente seu pescoço iria crescer, devido a ela estar esticando constantemente seu pescoço. Ou seja, o ambiente estava induzindo aquela girafa a comer em árvores mais altas e aí, consequentemente, seu pescoço ia esticando à medida que ela ia usando. Para Darwin, não. Darwin acreditava que as espécies sim sofriam extinção e também acreditava que o ambiente era quem selecionava os mais adaptados. Isso se dá o nome de seleção natural. Para Darwin, não tinha nada a ver a girafa esticar muito seus pescoços e crescer seu pescoço ao longo dos seus dias de vida e assim seus filhos nascerem com pescoço longo. Não. Para Darwin, o tamanho do pescoço da girafa ocorria ao acaso. Como, por exemplo, tinha girafas com pescoço grande, outras com pescoço pequeno. As que tinham pescoço longos tinham mais vantagem na hora de se alimentar, pois essa se alimentava tanto em árvores altas quanto nas árvores baixas. Já as girafas que tinham os pescoços pequenos, elas não conseguiam se alimentar em árvores altas. Consequentemente, só se alimentavam em árvores baixas. Assim vindo a extinção, porque se ela não consegue comer em árvores altas e acabou as árvores baixas, como é que essa girafa iria sobreviver? Não tinha como. Assim, sua espécie iria morrendo cada vez mais. Sobre seleção natural, consequentemente, está relacionada aos organismos aptos àquele local. Por exemplo, dependendo do local, o animal pode se camuflar, pode ser um animal de grande porte, pode ser um animal feroz, um animal que voa. Isso, obviamente, dependendo do organismo selecionado ao animal. Assim, se reproduzindo mais, pois ao se reproduzir mais, o animal passa suas características adiante. Ou seja, se alguma espécie está sofrendo extinção, a outra vai se reproduzindo e vai passando aquelas características que ela tem ao longo de sua geração. Ela vai passando as características. E como é que eu posso comprovar que a evolução existe? E que a evolução já existiu e continua existindo? Eu posso comprovar com fósseis. Não conheço nenhum ser humano que diz que viu um dinossauro pessoalmente, porém, naquela estrutura de dinossauro grande, forte, dentes enormes, ou que voasse. Porém, a maioria dos seres humanos, obviamente, alguns que não gostam, não consomem, né? Mas a maioria dos seres humanos hoje consome descendência do dinossauro, que são as galinhas. As galinhas são descendência do dinossauro. Isso é comprovado. Eu posso dizer que dinossauro não existiu? Não, eu não posso dizer que dinossauro não existiu, porque existe evidência. Os fósseis são evidências, são vestígios da evolução. Que é o dinossauro antigamente era daquele tamanho enorme e hoje em dia está num tamanho menor, que são exemplo das galinhas, das aves, no geral. Então, existem evidências a todo tempo, como ossos, troncos de árvores, pegadas, concha, fezes petrificadas. Então, a todo momento, pesquisadores acham fósseis. Outro exemplo que eu posso dar e comprovar que a evolução existe são órgãos homólogos. Olhando para mim, que sou humana, e olhando para um gato, ninguém ia dizer que a estrutura óssea do meu braço é igual à estrutura óssea do braço do gato. E nem que é igual ao do morcego. E nem que é igual à nadadeira do golfinho. Pois a gente vendo só o que está externo, não conseguimos identificar. Porém, se eu olhar para a estrutura do braço humano, é muito parecido com a pata de um gato. Semelhante à asa do morcego,
a nadadeira de um golfinho, ou seja, os ossos são os mesmos. O que se modificam é de acordo com a vida de cada um. O gato usa a patinha dele de uma forma, o morcego usa a asa dele de outra forma, eu uso meu braço de outra forma. Isso se dá o nome de evolução divergente. E outra evidência que a evolução existiu e existe são órgãos análogos. Órgãos análogos são exemplos. As aves. As aves usam as asas para voar. Os insetos também. Porém, por sofrer um processo seletivo semelhante, acabaram desenvolvendo estrutura com a mesma função, embora tenha origem embrionária, e a estrutura se torna diferente. A estrutura se torna diferente da asa do morcego, da asa do inseto para a asa das aves. Outro exemplo evidente da evolução é a adaptação ao meio, ou seja, camuflagem, mimetismo. O camaleão ele consegue se camuflar, o urso polar consegue se camuflar na neve, que é o urso branco. O camaleão consegue se camuflar em vários ambientes. Alguns insetos que popularmente chamado bicho-pau, conhecido como bicho-pau, que são bem fininhos, conseguem se camuflar em árvores, que quando passamos por perto pensamos que é apenas um graveto e ali na verdade é um bicho. Isso é uma forma de evolução, como a gente pode ver o camaleão, ele está camuflado entre as folhas verdes. Se o predador chega, ele não vai identificar de cara que ali tem um camaleão. Para ele identificar que tem um camaleão ali, ele precisa chegar muito perto e, obviamente, o camaleão não vai deixar o seu predador chegar muito perto. Outra forma é mimetismo, as borboletas. Isso são duas borboletas que de longe parece uma coruja. Isso disfarça o predador. Ela está camuflada? Não, ela está disfarçando o seu predador. Ao predador olhar para ela, dependendo do local que ela estiver e dependendo do horário, o predador vai enxergar uma coruja e não vai enxergar uma borboleta. E o predador da coruja não é o mesmo da borboleta. Então, é uma forma de adaptação ao meio, é uma grande evidência de evolução. Iremos dar continuidade falando um pouco sobre a origem da vida. A princípio, acreditava-se que os seres vivos surgiam de matéria sem vida e de matéria inanimada. Ou seja, eu deixava minha roupa lá, suja, com a meia suja, e ia nascer um rato. Não, nada disso. Vários pesquisadores realizaram estudo para derrubar essa teoria de um animal nascer de um ser inanimado. Louis Pasteur, ele foi responsável por derrubar definitivamente a teoria que um animal surge de um ser inanimado, que é conhecida como teoria da abiogênese. Ele derrubou essa teoria através de um experimento que ele fez com frasco de vidro. O que foi que ele fez? Inicialmente, ele preparou um caldo nutritivo a partir de carne e o colocou no interior de um frasco de vidro. Depois, ele aqueceu os gargalhos desses frascos de vidro no fogo e curvou, parecendo o pescoço de um cisne, impedindo assim passagem de partículas que poderiam estar em suspensão do ar, porém não interromper a entrada do ar, só essas partículas. Pasteur colocou, então, o caldo nutritivo para ferver até que se tornasse estéril, ou seja, sem micro-organismo nenhum. Após a fervura, ele esperou que o material esfriasse e deixou o experimento em temperatura ambiente. Após vários dias, Pasteur percebeu que nada cessia do caldo nutritivo, não tinha nada lá dentro, e o caldo continuava estéril. Isso pode explicar pelo bico de cisne que impedia a passagem de micro-organismo funcionando, portanto, como um filtro. Pasteur resolveu então quebrar os gargalhos dos frascos para observar o que acontecia. Com o passar de alguns dias, foi possível verificar a presença de vários micro-organismos no caldo.
Isso ficou claramente que a contaminação ocorria em razão da presença desses seres no ar e que anteriormente era impedido pela curvatura do gargalho, ou seja, no momento que ele fez o experimento, deixou em temperatura ambiente e o gargalho lá estava fininho, não entrava nada, só ar, não entrou partícula nenhuma, o caldo continuou da mesma forma, permaneceu estéril. Ao momento que ele quebra esse gargalho, que era conhecido como pescoço de cisne, algumas pessoas conheciam como pescoço de cisne devido ao seu formato, no momento que ele quebra, que aí entra as micropartículas, nesse momento, após alguns dias, ele vê que o caldo não estava mais estéril, começou a surgir algumas coisas, micro-organismos dentro do caldo. Os micro-organismos no caldo só se desenvolveram devido à contaminação que ocorreu quando a substância teve contato no ar. Apesar de refutar a abiogênese, e isso foi derrubado, a gente viu que a abiogênese não é verdade. Um animal não vai nascer de uma matéria inanimada. Pasteur conseguiu derrubar essa teoria e disse que todo ser vivo só vem de um ser vivo pré-existente. Porém, apesar de refutar a abiogênese e fortalecer a biogênese, o experimento de Pasteur não respondeu à pergunta de como a primeira forma de vida se formou. Então, vamos lá. Como a primeira forma de vida se formou? A origem de vida na Terra é um tema que intriga muito a humanidade. Ao longo do tempo, a Terra ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Entretanto, essa idade não coincide com o surgimento de vida no planeta. Não existem fósseis humanos que dizem que uma pessoa, o primeiro ser vivo ou o primeiro animal, nasceu ou teve vida em 4,5 bilhões de anos atrás. Inicialmente, a Terra apresentava características que impediam o desenvolvimento da vida, como falta de água. Na medida que o planeta se resfriou, formas primitivas de vida surgiram. Devido ao planeta ser muito quente, inicialmente ele não era cheio de árvore, como é hoje em dia, bonitinho, nem tinha presença de água, devido a ele ser muito quente, ocorria bastante chuva no planeta Terra. Por isso que o planeta se resfriou. As primeiras evidências de vida que se tem conhecimento data de 3,5 bilhões de anos, cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, e são provenientes de estromatólitos fossilizados. Os estromatólitos são estruturas rochosas produzidas por micro-organismos que formam filmes microbianos que aprisionam lama. Estromatólitos são produzidos pela ação de micro-organismos. No passado, esse reconhecimento sobre as formas de como os seres vivos se reproduziam eram precário. O que se fez com esse entendimento sobre a reprodução, sobre o reproduzir, era um precário. O que se fez o surgimento da vida fosse comprometido de maneira incorreta. A princípio, acreditava-se que os seres vivos surgem de matéria sem vida e de maneira espontânea, como era a teoria da biogênese. Uma camisa suja, junto com meia suja, surgia um rato, uma barata. Vários pesquisadores, como já foi dito, Pasteur, foi quem derrubou essa teoria. Vários pesquisadores estudaram a fim de derrubar essa teoria, sendo um deles o cientista francês Louis Pasteur. Ele foi responsável por derrubar definitivamente a teoria da biogênese por meio de um experimento com um frasco de vidro. Ele preparou o caldo nutritivo, como já falei antes, fez todo o processo, deixou o caldo estéril, esperou e depois, ao longo dos dias, viu que nada aconteceu, o caldo continuou estéril. Depois, ele quebrou o gargalho do caldo, do frasco. Depois de alguns dias, ele viu que surgiu um micro-organismo. Assim, quebrou a teoria da biogênese e viu que toda a vida vem de uma vida pré-existente. Mas assim, Pasteur fez tudo isso e descobriu que a vida não veio do nada. Então, continua a pergunta: como foi que a vida se formou? Uma das teorias mais aceitas atualmente a explicar a origem da vida na Terra é proposta na década de 1920
pelo químico russo Oparin e o cientista britânico Haldane, de maneira independente. Esses pesquisadores levantam a hipótese de que a atmosfera primitiva permitiu a formação de compostos orgânicos com base em moléculas simples. A Terra, por muito tempo, não apresentava características que permitiam o desenvolvimento da vida. Segundo essa hipótese, a atmosfera da Terra primitiva era formada por gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Essa ação de tempestades elétricas e intensa radiação ultravioleta de moléculas simples sofreram reações químicas e formaram moléculas mais complexas, como aminoácido. As moléculas, então, foram se arranjando e se combinando umas às outras. Segundo Haldane, os oceanos primitivos eram uma solução rica em moléculas orgânicas, uma espécie de sopa primitiva em que a vida surgiu de material gradual. Em 1953, a hipótese de Haldane foi testada por Stanley Millen e Haldane-Urey. Eles criticaram em laboratórios as condições que Oparin e Haldane acreditavam existir na Terra primitiva. O resultado do experimento foi a produção de moléculas orgânicas. Vale lembrar, no entanto, que hoje a gente sabe, que a atmosfera primitiva não apresentava as condições propostas por Oparin e Haldane. Porém, entretanto, experimentos semelhantes ao realizados por Millen e Urey, utilizando as características da atmosfera que acreditamos hoje em dia que a Terra primitiva possuía, também foram capazes de produzir moléculas orgânicas. Com base em tudo o que eu já falei, entendemos de como os primeiros seres vivos apareceram em nosso planeta. E como os organismos primitivos se alimentavam. Tem duas hipóteses, autotrófica e heterotrófica. De acordo com a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos eram capazes de produzir seu próprio alimento por meio de processos químicos. Provavelmente esses organismos eram seres quimiosintetizantes, que utilizam a energia proveniente da oxidação de compostos orgânicos para produzir sua matéria orgânica. A hipótese heterotrófica, por sua vez, afirma que os primeiros seres vivos eram incapazes de produzir seu próprio alimento e se alimentavam de moléculas orgânicas simples que estavam disponíveis no meio ambiente. Então, teve duas hipóteses, autotróficas e heterotróficas, enquanto os defensores da hipótese autotrófica afirmam que os primeiros organismos não dispunham de matéria orgânica em qualidade necessária para seu desenvolvimento. Existem defensores da hipótese heterotrófica que afirmam que os primeiros organismos vivos apresentam aparato necessário para produzir o seu alimento. Então, a gente percebe que não tem lógica nenhuma dizer que a Terra foi formada bonitinha, do jeito que está agora. Sim, houve evolução na Terra, ainda está existindo aos poucos evolução na Terra, houve evolução nas espécies que vivem hoje na Terra, nas espécies que já existiram. Todos nós, viventes, hoje em dia, somos exemplos de evolução. Eu esqueci de citar também, mas os cães, hoje, atualmente existentes, todos os cães vieram da raça dos lobos, que ao se evoluir, os lobos perceberam que criar um laço de amizade entre a forma que eles defendiam seus donos os alimentavam, eles viram que essa forma seria mais fácil para a sua sobrevivência, pois nem todos os lobos eram capazes de atacar os seres humanos e obter sucesso. Os seres humanos, por ter cabeças pensantes, por ser animais racionais, eles sabiam se defender melhor. Por isso os lobos adquiriram essa evolução de criar um laço de amizade entre o cão e o homem, popularmente chamado, e assim conseguir seu alimento em troca da proteção que ele exerce sobre o homem. Então, esse foi o meu seminário sobre evolução, e uma matéria muito boa, aprendi muita coisa, e é só isso. Tchau. Estas, então, são as referências que eu utilizei para produzir o meu seminário.